Olá, pessoal. Dando continuidade à resolução, nós estamos no capítulo 4 das infrações e penalidades. O artigo 104 considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância das disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Então, isso aí, ele fala da questão das infrações éticas e das infrações disciplinares, né? Nós já trabalhamos esses dois tipos de infração, onde a infração ética é quando eu vou contra o meu código de ética. E a infração disciplinar é quando eu não sei o meu código de ética. Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou atos omissivos e dos resultados. Tá? Então, a gravidade da infração, toda infração, ela vai ser trabalhada em cima do tipo da infração, se foi leve, grave ou gravíssima, que mais na frente nós vamos ver, tá? E levando em conta os atenuantes e os agravantes do profissional de enfermagem. O resultado dessa infração ela é dada pelo sistema COFEN-COREM, tá? Que é quem faz toda a análise do caso. Lembrando que o único deles que podem caçar o profissional de enfermagem é o COFEN. As demais penalidades podem ser exercidas pelo COREM. Artigo 107. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Ética do Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. O sistema COFEN-COREM, eles são autarquias. O que é autarquias? É que acima, dentro do sistema, né, de enfermagem, do sistema COFEN-COREM, não existe nenhum órgão acima deles. Então, na realidade, todos os processos éticos que envolvem o profissional de enfermagem, dentro do Código de Ética, como infração ética ou como infração disciplinar, são conduzidos pelo sistema COFEN-COREM. Artigo 108. As penalidades a serem impostas pelo sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905 de 73, são as seguintes. Lembrando para vocês que a Lei 5.905 é a lei que criou os conselhos de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, que é o COFEN, e os Conselhos Regionais de Enfermagem, que são os CORENs. Como penalidades, nós temos aí a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional e a cassação do direito ao exercício profissional. No inciso 1º, nós vamos falar aí da advertência verbal. Essa advertência verbal, ela consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas, tá? Como nós podemos ver, essa infração, essa advertência verbal, tá? Ela só quem vai saber é o profissional que vai ser advertido, tá? Essa questão de ser registrada no prontuário é porque nossas documentações, elas ficam arquivadas numa pasta no COREM, que a gente é inscrito, e essa pasta ela se chama prontuário, tá? E só quem vai saber é o infrator. Inciso 2º, a multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento. Tá? Anualmente, nós temos que pagar como obrigatoriedade o nosso COREM
dentro da categoria, esse valor vai variar para enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, tá? Cada um vai pagar um valor diferenciado, certo? Nós temos sempre no início do ano que faz esse pagamento, tá? Onde nós recebemos no início do ano e o Corém nos dá até 3 meses para realizar esse pagamento aí, ok? Lembrando que se a gente passa de um ano em exercício para o outro ano em exercício e não pagamos a nossa anuidade, tá? Nós podemos ser multados por isso aí, ok? Então, a multa, tá? Ela vai consistir na obrigatoriedade de 1 a 10 vezes o valor do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem, cada um de acordo com as suas profissões. A censura. Voltando aí para a multa, só quem vai saber também é o profissional que está sendo multado, certo? Inciso 3º. A censura consiste em repreensão, que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN, CORENS, Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Então, a censura, pessoal, ela seria como é que eu posso falar? Uma nova advertência verbal, tá? Só que dessa vez ela não vai mais ficar em sigilo, só para o infrator. Ela vai ser divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e em jornais de grande circulação. Inciso 4º. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por um período de até 90 dias e será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores, tá? Então, diferenciando aqui da Resolução 311, onde a suspensão era até 29 dias, aqui na Lei 564, essa suspensão ela pode chegar até 90 dias, tá? E é comunicada aos órgãos empregadores, por quê? Porque a instituição em que você trabalha não é obrigada a lhe pagar nesse período que você está suspenso. Inciso 5º, a cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada nas publicações do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação, tá? Então, como na Resolução 311, tá? A gente falava que a cassação era a perda do exercício profissional da enfermagem e divulgado nas publicações do sistema COFEN, CORENS e em jornais de grande circulação. Aqui nós temos agora um período aí de cassação que é até 30 anos sem poder exercer a profissão. E vocês observam que na censura, na suspensão e na cassação, tá? Todos são divulgados em publicações oficiais do sistema COFEN-CORENS e em jornais de grande circulação, tá? As penalidades que ficam em sigilo é apenas a advertência verbal e a multa, ok? As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator, tá? Uma vez registrado no prontuário do infrator, esses registros eles ficam para sempre lá nas nossas documentações, lá nos nossos prontuários, tá? Mesmo que a gente mude de Corém, né, o Corém vá para o Corém de outro estado, nosso prontuário ele vai junto conosco. Inciso 7º. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida no ato da notificação.
em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena, e no caso da cassação, após o processo de reabilitação, que dura aí 30 anos. Artigo 109. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da responsabilidade do COREN. Já a pena de cassação do direito ao exercício profissional é de responsabilidade do COFEN. Como parágrafo único, na situação em que o processo tiver origem no Conselho Federal de Enfermagem e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. Tá? Então, em última instância, tá? Nós falamos a questão que a cassação ela é sempre da responsabilidade da alçada do Conselho Federal de Enfermagem. Ok, pessoal?